Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar bem informados sobre tudo o que vai acontecer na novela mexicana Esmeralda? Só vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações e sempre curtir nossos vídeos, pois sempre teremos resumos dessa novela aqui no canal. Lembrando que ela é exibida de segunda a sexta, 1h45 da tarde, e os resumos vão sair logo após o término dela na TV. No caso, umas 2h30, 2h45 da tarde, teremos vídeos novos dessa novela por aqui, tá bom? Vamos lá! Em choque, Branca pergunta se José Armando está maluco, pois isso não pode ser. Branca pergunta o que acontecerá com a Graziella. José Armando diz que não tem outra saída. Branca diz que ele acabou de dar o anel de noivado e sempre deram como certo que ele e Graziella se casariam. José Armando diz à mãe que foi eles que planejaram tudo isso, desde que ele e Graziella nasceram. Branca intercede para o filho continuar com Graziella. Ele afirma que tem um grande carinho por ela, mas não é amor. Ele confessa que a única mulher que despertou o sentimento de amor nele foi a Esmeralda. Adrian fica andando pra lá e pra cá na janela do quarto de Graziella. Adrian joga uma pedra na janela e Graziella ouve o barulho. Graziella se levanta e vai até a janela ver o que é. Ela percebe que é o Adrian e veste sua blusa. Em seguida, ela abre a janela e o vê. Ele pergunta como ela está. Ela diz que está melhor e com o remédio que ele trouxe, melhorou muito. Ele diz que estava muito preocupado com ela e queria vê-la. Ele confessa que decidiu ficar na casa grande por causa dela. Adrian dá uma flor para Graziella. Ela aceita. Ele diz que aquilo é para acompanhá-la nos sonhos. Graziella agradece e vai dormir. Branca diz a José Armando que maldita foi a hora em que Esmeralda apareceu para se meter entre ele e Graziella. José Armando diz que se não tivesse sido Esmeralda, teria sido outra mulher. José Armando pergunta por que a mãe não gosta da Esmeralda e se é por ela ser uma moça do campo e cega. Branca diz que não é isso e explica que Esmeralda não é do nível dele e que as diferenças pesam. José Armando diz que se a mãe conhecesse Esmeralda bem, não se importaria com nada disso, como ele não se importa. José Armando afirma que não renunciará a Esmeralda. Branca acredita que Graziella sofrerá muito quando souber que ele a trocou por outra. José Armando diz que não acredita que Graziella o ame tanto. Ele diz que o relacionamento deles foi uma continuação de suas brincadeiras de criança. Branca pede que ele não se submeta a fazer isso e fala que o pai dele jamais permitirá que ele rompa o compromisso com Graziella para ficar com a Esmeralda. José Armando diz que sempre respeitou seu pai, mas agora passará por cima da vontade dele se for necessário. José Armando ainda diz que Esmeralda é o amor da sua vida. Na manhã seguinte, algumas camponesas montam suas barraquinhas, próximas do local onde acontecerá a festa. Crisanta vai até Branca, chamá-la para a festa. Branca revela a Crisanta que o José Armando não quer se casar com a Graziella, porque está gostando de outra. Branca revela que José Armando está apaixonado por Esmeralda. Crisanta diz que isso é loucura e que precisam fazer José Armando recapacitar. Branca diz que o Rodolfo é muito impulsivo e pode acontecer uma tragédia. Graziella já consegue caminhar melhor. Fátima acha que ela ainda está com dor. Graziella afirma que já consegue andar melhor e só sente uma sensação estranha. Rodolfo vai ao quarto da sobrinha e vê que ela já anda muito bem. Fátima diz que Graziella não quer perder o rodeio por nada. Rodolfo diz que irão de caminhonete até a praça. Melésio vai à cabana de Esmeralda e Dominga. Ele vê o tanto de limão que há ali. Dominga está preparando as limonadas para vender em sua barraquinha. Melésio diz que quer tomar uma limonada gostosa e gelada. Dominga pede que Melésio tome conta de Esmeralda e que a ajude em tudo na venda. Ele diz que a ajudará em tudo que ela precisar. Dominga diz a Esmeralda que vai colocar os brincos de Esmeralda nela e diz que ela tem que estar muito linda e todos precisam perceber a beleza dela. Adrian comenta com o pai que não gosta daquele tal de Ofélio. Dionísio diz que também não, mas que o patrão pediu para dar trabalho a ele.
Esmeralda monta sua barraquinha de limonada com a ajuda de Melésio. Outras pessoas estão com suas barraquinhas montadas também. Branca, Rodolfo, Graziela e Fátima chegam ao povoado para a festa. Rodolfo sai à procura de José Armando e passa perto de Esmeralda. Florzinha cumprimenta a Esmeralda e diz que fez umas tortinhas de queijo e pede que ela deixe sua barraca perto da sua. Esmeralda prefere ficar onde está. Flor diz que o seu José Armando está na festa e está muito gato. Adrian chega até o pessoal da fazenda e os cumprimenta. Ele se oferece de ajudar Graziela. Fátima diz que não será necessário e que Rodolfo foi buscar José Armando para ajudá-la. Graziela aceita a ajuda de Adrian. Adrian a segura no colo e a leva. Joana comenta com Lúcio Malavé que a cidade está deserta e que todos foram para a festa dos Penha Real. Joana diz que Esmeralda foi para lá vender limonada. Lúcio diz que não é besta e sabe que isso é apenas uma desculpa de Esmeralda para se encontrar com José Armando. Joana confirma e diz que sente pena de Esmeralda, pois ela nunca tinha encontrado um homem como José Armando. Joana elogia José Armando e diz que entende Esmeralda se sentir atraída por ele. Lúcio pede que Joana deixe a comida e vá embora de uma vez. Joana diz que gosta de fazer companhia para ele. Ele a manda embora de sua casa. Graziela e os demais membros da família Penha Real e todos os outros que moram na cidade assistem ao rodeio, ali, nas terras dos Penha Real. Esmeralda segue vendendo limonada em sua barraca. Ela não foi ao desfile ainda. Melésio assiste ao desfile e fica impressionado com um touro. Melésio conta para Esmeralda que viu uns touros enormes com uns chifres grandes e o Adrian montará num grande e tem medo dele morrer. Esmeralda diz que o Adrian é um bom peão e não acontecerá nada com ele. Melésio diz que irá assistir ao desfile e já volta. José Armando chega até Esmeralda e diz que ela é muito linda, que só de vê-la já sente sede. O desfile segue acontecendo nas terras dos Penha Real e a população se diverte assistindo ao evento. José Armando elogia a beleza da Preciosa. Esmeralda pede que ele vá embora, pois vão acabar vendo eles. Esmeralda serve um copo para José Armando e dá para ele beber. José Armando apaga e acaricia a mão dela. Esmeralda pede que ele a solte e que vá. Fátima vê José Armando acariciando a mão de Esmeralda e muito próximo dela, e fica incomodada. José Armando diz a Esmeralda que já vai ir e pergunta se podem se encontrar amanhã na gruta na mesma hora. Ele a beija e sai em seguida. Fátima retorna às escadarias e chama Branca para conversarem. Adrian participa do rodeio e corre em cima de um touro. Graziela o assiste com alegria. Fátima diz a Branca que o José Armando está conversando carinhosamente com uma jovenzinha e tocava com muita intimidade nas mãos dela. Crisanta pede que Branca e Fátima fiquem com Rodolfo. Fátima diz a Branca que sente que a moça que estava com José Armando era a Esmeralda, que é muito linda, mas nada indica que ela está mal da cabeça. A festa segue acontecendo e o pessoal se diverte muito. Graziela está muito feliz pela pontuação de Adrian. Crisanta diz a José Armando que ele não ficou com a esposa em nenhum momento do dia. Ele diz que não teve tempo. Crisanta diz que só veio para procurá-lo. Ele diz que depois ficará com eles. Florzinha vai até Esmeralda e pergunta quanto que ela vendeu. Ela diz que quase nada. Flor diz que fez muitas tortinhas e espera conseguir vender todas. Dominga se pergunta se os Penha Real já viram Esmeralda com os brincos da joia do mesmo nome. Dominga quer que tudo seja descoberto, pois Esmeralda merece uma vida melhor, depois de tudo que sofreu. Florzinha diz a Esmeralda que se ela quiser, pode dar uma tortinha para ela. Florzinha vê Crisanta e pergunta se ela quer umas tortas de requeijão. Crisanta agradece e fala que quer comprar uma bebida para tomar. Florzinha diz que sua amiga Esmeralda está vendendo limonada. Esmeralda decide servir limonada para Crisanta. Crisanta vê Esmeralda com os brincos e fica chocada. Crisanta pergunta quem a deu os brincos. Esmeralda diz que lhe deram de presente. Crisanta pergunta como ela conseguiu eles. Esmeralda diz que ganhou da mulher que lhe criou, a Dominga. Crisanta entra em choque.
Ela pergunta quem eram os pais de Esmeralda. Esmeralda diz que eram os trabalhadores da Casa Grande, que morreram há muito tempo. Ela revela que sua mãe morreu assim que ela nasceu. Firmino toma um café com Dominga. Ele fica sabendo que Esmeralda foi vender limonada no rodeio. Firmino diz que será muito penoso para Esmeralda ver o José Armando e a família Penha Real. Firmino diz que Esmeralda está sofrendo por um amor impossível. Dominga diz que nada nessa vida é impossível. Crisanta chora e se emociona. Esmeralda tenta acalmá-la. Esmeralda pede que ela fique ali com ela. Crisanta agradece. Crisanta diz que já se sente bem melhor. Crisanta elogia Esmeralda e diz que ela é linda como a joia. Rodolfo elogia Adria na cavalgada. Crisanta volta para a escadaria devastada. Graziella se cansa e decide mexer as pernas um pouco. Fátima percebe que José Armando ainda não apareceu. Crisanta diz a Branca que precisam ir embora. Crisanta pensa. Firmino se despede de Dominga e diz que espera que Esmeralda não demore para voltar. Fátima mostra Esmeralda para Graziella. Graziella diz que aquela é a tonta que sujou sua blusa no outro dia. Fátima comenta que José Armando estava grudado na Esmeralda e até parou para conversar com ela. José Armando volta à barraca de Esmeralda. Adrian também pede um copo de limonada. José Armando pede outro copo. Adrian ajuda Esmeralda a servir os copos. Graziella nota que Esmeralda está bem próxima de José Armando. Fátima enche a cabeça de Graziella de intrigas e a envenena. José Armando diz a Esmeralda que tinha a ideia de voltar para a cidade assim que terminasse o rodeio, mas já não pretende ir. Ele diz que só irá para a cidade se puder levá-la. Ela diz que há muitas diferenças entre eles. Graziella se junta a José Armando. Ele tenta se afastar dela, mas Graziella continua ali. Graziella pede que José Armando lhe apresente a vendedora. Graziella conta que ela e José Armando vão se casar em 2 meses e vão ir para a capital. Graziella diz a Esmeralda que ela é uma simples caipira, que não deve saber nada dos patrões. José Armando chama a atenção de Graziella. Graziella diz que os brincos de Esmeralda que ela está usando destoam da beleza dela. Graziella critica Esmeralda e a menospreza, dizendo que ela se veste mal, brega e é ridícula. José Armando tira Graziella dali furioso. Esmeralda começa a chorar. Florzinha pede que ela não ligue. Esmeralda diz que é verdade o que Graziella disse. Graziella volta até a mãe. Fátima, Branca e Crisanta decidem ir para casa. Adrian observa de longe Graziella indo embora. Esmeralda diz a Florzinha que o que mais lhe machuca é que José Armando garantiu que não iria embora e percebeu que não é verdade. Flor diz que talvez José Armando fique e não tenha dito a Graziella isso. Esmeralda diz que não vai ficar se enganando mais. Ela diz que pelo menos o que aconteceu entre ela e José Armando foi muito bonito. Graziella se confunde com seus pensamentos e não sabe se ama Adrian. Ela também não sabe se gosta de José Armando mesmo, pois ele é seu namorado desde criança e não quer decepcionar sua mãe, e nem os seus tios. Graziella acha que José Armando se sentiu atraído por Esmeralda por ela ter se afastado dele. Graziella, ainda assim, quer lutar por José Armando. Dionísio oferece pagar uma limonada para Rodolfo. Os dois se aproximam da barraca de Esmeralda e Florzinha. Rodolfo se estressa ao ver Esmeralda ali. Dionísio diz que Esmeralda é pobre e precisa ganhar dinheiro. Rodolfo se aproxima mais de Esmeralda e discute com ela, dizendo que disse para ela que não queria vê-la ali mais nas suas propriedades. Esmeralda diz que lhe mandaram vir ali. Rodolfo, canalha dos infernos, quebra o balde de vidro de limonada de Esmeralda e destrói a barraquinha dela. Ele pede que ela desapareça dali e que não volte nunca mais. Esmeralda fica muito chateada e em choque. Começa a chorar e sai correndo desesperada. Dominga pensa que está acontecendo tudo de bom com Esmeralda nesse momento, mas é surpreendida pela chegada da moça. Esmeralda chega à cabana aos prantos e avisa Dominga que o Rodolfo lhe expulsou de lá. A moça segue chorando. Esmeralda diz que tirou os brincos e colocou nas suas mãos. Dominga se irrita.
Esmeralda pede que ela a deixe. Esmeralda conta que nunca tinha sofrido tanto e nem passado tanta vergonha e humilhação assim. Ela pede que Dominga lhe deixe chorar. Dominga não aguenta ver a moça sofrer tanto. José Armando diz à mãe que Graziela se comportou muito mal com Esmeralda e agiu com crueldade. Branca culpa José Armando e diz que compreende Graziela. José Armando diz que jamais pensou que ela fosse capaz de uma coisa dessas. Branca segue culpando José Armando. Ele diz que assim que seu pai e Graziela chegarem, terá uma conversa com eles. Ele reafirma que não quer se casar com Graziela mais. Branca pede que ele espere mais um tempo. José Armando diz a Crisanta que está cansado de tudo, porque ninguém respeita suas decisões. Crisanta pergunta se ele tem algo com Esmeralda. José Armando diz que a ama e que sua mãe sabe disso. Ele diz que é fácil amar alguém como Esmeralda, pois sente carência e doçura nela. José Armando revela a Crisanta que Esmeralda foi criada por Dominga, a mesma que ajudou no seu parto, e fala que eles nasceram no mesmo dia. José Armando diz que nasceu numa família com dinheiro, enquanto Esmeralda nasceu num lugar pobre. Crisanta percebe que Esmeralda é filha de Branca e Rodolfo e confirma suas suspeitas.